Olá e bem-vindo de volta a Footprints of the Frontier. Meu nome é TJ, sou escritor, produtor e a voz de Footprints of the Frontier desde o primeiro dia. Meu amor pela história surgiu na adolescência, quando o professor Maynard nos incentivou, no ensino médio, a ir além dos livros e contar histórias do passado pelo cinema. Essa paixão por fazer documentários históricos, combinada com a primeira vez que assisti ao clássico faroeste de John Ford, Rastros de Ódio, foi o que deu início à ideia para este canal, e é o que o mantém ativo até hoje. No entanto, nos últimos anos, o aumento do conteúdo gerado por IA criou um grande obstáculo para canais de documentários sem rosto como o nosso. Eles lotaram o cenário com vídeos descuidados sem fim, fazendo muitos canais feitos por humanos se perderem na confusão. Por isso, você está vendo meu rosto bem humano agora. A partir de agora, vou apresentar os vídeos pessoalmente para garantir aos nossos espectadores que estamos comprometidos em destacar histórias feitas por pessoas em cada projeto que criamos. Mesmo que eu possa pronunciar uma palavra errado ou cometer um erro aqui ou ali, essas imperfeições são o que tornam as histórias humanas. Agradecemos por nos dar espaço para aprender, crescer e ainda viver do que amamos fazer. Muito obrigado, como sempre, por assistir. Obrigado pelo apoio ao canal. E, acima de tudo, obrigado por compartilhar nossa paixão por tudo relacionado ao Velho Oeste. Dito isso, vamos montar e voltar a Footprints of the Frontier enquanto buscamos responder à fascinante e antiga pergunta: como era realmente a cerveja? E quantos moradores do Oeste bebiam na fronteira americana? Quando a maioria imagina a antiga cerveja americana, pensa em algo similar às cervejas artesanais atuais. Encorpada, lupulada, talvez inspirada nas lendárias receitas caseiras deixadas por figuras coloniais como Thomas Jefferson. Mas essa ideia não se sustenta quando analisada mais de perto. Se você realmente pesquisar nos registros históricos, em mais de 100 manuais de cerveja da era pré-proibição, por exemplo, vai encontrar algo surpreendente. O malte, base da cerveja moderna, não era tão usado quanto se imagina. Isso não significa que era desconhecido. Muitas grandes cervejarias da costa leste usavam malte, mas ele não era a base das primeiras cervejas americanas. O malte frequentemente era escasso, e o pouco que existia geralmente era reservado para a produção de uísque, onde suas enzimas ajudavam a converter os açúcares do milho e de outros grãos. A produção de cerveja era uma prioridade menor, e seus ingredientes refletiam essa escassez. Em vez disso, a maioria das receitas de cerveja coloniais e dos primeiros tempos da fronteira dependia de ingredientes mais disponíveis, como farelo de trigo e melaço. O farelo de trigo, a camada externa do grão de trigo, era valorizado não pelo sabor, mas pelo seu conteúdo enzimático, que novamente ajudava a converter amidos em açúcares durante o processo de fabricação da cerveja. Não era o substituto perfeito para o malte, mas cumpria o seu papel. O melaço também teve um papel de destaque. Não aquele tipo grosso e preto que conhecemos hoje, mas variedades mais claras e fermentáveis, muitas vezes substituídas por mel quando disponível. Isso fazia muitas dessas cervejas lembrarem o hidromel no sabor, mas as definições eram flexíveis, e cerveja era um termo amplo na fronteira. O teor alcoólico dessas cervejas era baixo. Em média, o teor alcoólico das receitas antigas ficava em torno de apenas 2,6%, mal sendo mais forte do que alguns kombuchás modernos. A quantidade de lúpulo também era baixa, apenas o suficiente para equilibrar a doçura do melaço ou de outros fermentáveis. E não espere encontrar menção a técnicas sofisticadas. A maior parte da produção era feita em fogueiras abertas ou fogões a carvão. E como aquecer um grande lote de mosto levava muito tempo, a cerveja passava bastante tempo em temperaturas favoráveis à conversão, o suficiente para extrair açúcares utilizáveis do farelo. Curiosamente, o fermento vinha direto da cozinha.
Qualquer cepa usada pela família para assar pão virava a melhor amiga de quem fermentava. As taxas de inoculação não eram medidas em bilhões de células por mililitro. Elas eram descritas em colheres, conchas ou uma caneca de fermento jogada na panela quando estava na temperatura do corpo. Isso não era apenas uma química caseira, era uma produção guiada pela intuição, passada de geração em geração por tradição oral e pedaços de anotações rabiscadas em livros de receitas ou almanaques. Arquivos caseiros, combinando com a natureza rústica da fronteira americana. O tempo de fermentação era muito rápido para os padrões atuais. A maioria das receitas indicava que a cerveja estaria pronta para beber no dia seguinte ou em 2 dias. Algumas instruções mandavam selar o recipiente com rolha, outras não mencionavam isso. A cerveja resultante era sem gás ou levemente frisante, menos uma bebida social para saborear e mais uma bebida funcional cheia de calorias para acompanhar o trabalho pesado. As condições de fermentação também variavam muito dependendo da região. No norte, cômodos para fazer cerveja ou galpões anexados às casas permitiam um melhor controle das temperaturas ambientes. No sul, cervejeiros usavam porões ou áreas sombreadas para evitar a deterioração. Essas escolhas sugerem uma compreensão intuitiva de como o controle de temperatura era vital, mesmo que eles não tivessem termômetros ou métodos precisos. Então, afinal, que tipo de cerveja era essa? Baixo teor alcoólico, um pouco áspera, levemente amarga e com sabor de fermento. Essas cervejas eram muito mais parecidas com uma saison rústica do que com qualquer coisa que se pareça com uma pale ale ou lager moderna. Eram turvas, terrosas e imprevisíveis, mas cumpriam um propósito: hidratação, um leve barato e nutrição nas regiões pioneiras. Apesar de não ser a favorita de todos, essa cerveja rústica e improvisada revela muito sobre o que a cerveja representava para o lar rural comum. Não era tanto sobre estilo ou sabor, mas sim sobre a função. Ainda assim, mesmo nessas cervejas humildes, é possível ver o início do legado cervejeiro dos Estados Unidos. Uma cultura de adaptação, improvisação e experimentação de sabores que, séculos depois, floresceria no boom da cerveja artesanal. Muito antes do lúpulo ganhar destaque no Velho Oeste, os cervejeiros da fronteira já buscavam sabores ousados e únicos à sua própria maneira caseira. Na fronteira americana, a cerveja era mais um luxo do que um item básico. Escassa, imprevisível e muitas vezes irreconhecível se comparada aos padrões de hoje. Nos primeiros dias da expansão para o oeste, a pouca cerveja que as pessoas conseguiam era geralmente produzida em pequenos lotes caseiros, como mencionei antes. O lúpulo, essencial na fabricação moderna de cerveja, por conferir amargor e ação conservante, não se desenvolvia bem no clima árido e ensolarado do oeste. Sem o lúpulo, muitas dessas primeiras cervejas acabavam ficando excessivamente doces, ou eram misturadas com quaisquer ervas amargas disponíveis, como bagas de zimbro, o que não melhorava exatamente o sabor. O resultado era uma bebida parecida com mosto de uísque não refinado, longe de algo que você gostaria de saborear em uma tarde quente. O processo de fabricação era rudimentar. Os colonos raramente usavam grãos bons. Esses eram valiosos demais para fazer pão ou vender com lucro. Não existiam leveduras de cerveja cultivadas, nem fermentadores com controle de temperatura. Era tudo improvisado, e quando essa cerveja chegava ao salão, geralmente era diluída ainda mais. Os bartenders, frequentemente, diluíam com água, ou pior ainda, adicionavam os chamados realçadores para fazer cada barril render o máximo possível e obter mais lucro. Mas tudo isso começou a mudar quando ondas de imigrantes alemães atravessaram as planícies. Muitos desses recém-chegados eram cervejeiros habilidosos e trouxeram consigo gerações de conhecimento. Eles introduziram a verdadeira produção de lager, fermentação mais fria,
cerveja mais clara, melhores cepas de levedura e, por fim, ingredientes melhores. Mesmo assim, o lúpulo continuou sendo difícil de encontrar em lugares como o Colorado até o final do século XIX. Mesmo assim, os alemães continuaram avançando. Eles se adaptaram, buscaram água mais limpa e, pouco a pouco, mas com firmeza, transformaram o cenário da cerveja no Velho Oeste. Um marco na história da cerveja americana foi a criação de cervejarias no leste do país, como a Yuengling, na Pensilvânia, que abriu suas portas em 1829 e ainda detém o título de cervejaria mais antiga em atividade nos Estados Unidos. Mas foi Wisconsin, graças à sua grande população alemã, que rapidamente se tornou o coração cervejeiro do país. No fim do século XIX, 5 das 10 cervejarias mais antigas dos Estados Unidos estavam na terra do leite americana, estabelecendo um padrão elevado e difundindo a cultura da cerveja para o Oeste. Após a Guerra Civil, à medida que a imigração alemã ganhava força, a popularidade da cerveja Lager também aumentava. Os cervejeiros alemães faziam mais do que cerveja. Eles estavam construindo comunidades. As cervejas eram feitas para agradar outros imigrantes ansiosos por um chopp familiar em outro país. Muitas cervejarias ocidentais também faziam a bock escura uma vez por ano, um contraste rico e maltado com as lagers douradas que dominavam a cena. Como o controle de temperatura era essencial para a maturação a frio, as primeiras cervejarias costumavam ter porões profundos de tijolos para manter a cerveja fria e bem condicionada. A cerveja era guardada em barris, que às vezes serviam de assento para os clientes. Até a década de 1870, a cerveja era servida em temperatura ambiente, seguindo a tradição europeia, com menos espuma do que atualmente. A refrigeração comercial da cerveja começou nos Estados Unidos em 1870, revolucionando as práticas de armazenamento e serviço. Apesar da refrigeração demorar a chegar a muitas partes do Oeste, casas de gelo surgiram até em locais remotos. Algumas cidades colhiam gelo dos rios durante o inverno, armazenando-o em cavernas ou porões profundos, tudo isso apenas para manter suas cervejas favoritas geladas e refrescantes. Então veio 1873 e com ele a fundação da Adolph Coors Company, em Golden, Colorado. Coors trouxe um nível de consistência, limpeza e qualidade que os mineradores da fronteira nunca tinham visto. Comparado à bebida turva e muitas vezes azeda que eles estavam acostumados a beber, um copo de cerveja Coors era nada menos que um milagre, literalmente. Claro, os conhecedores de cerveja artesanal de hoje podem torcer o nariz para ela. Mas naquela época, era uma revelação. Clara, gelada, gaseificada e realmente agradável de beber. No início da década de 1880, as cervejarias começaram a se associar de perto com os saloons, adotando o sistema britânico Tied House, no qual elas eram donas dos saloons. Cervejarias como a Schlitz chegaram a construir saloons elaborados para promover suas cervejas e atrair clientes. No calor escaldante do verão, os cowboys pagavam com entusiasmo um preço mais alto por uma cerveja gelada e revigorante, variando de 10 a 25 centavos por um pinte. Então, que tipos de cervejas e bebidas caseiras cowboys, mineiros e pioneiros estavam bebendo pelo oeste americano? Muito antes das cervejarias artesanais tornarem as IPAs com aroma de pinho um item básico nos cardápios de bares de costa a costa, os primeiros bebedores americanos já estavam saboreando algo surpreendentemente parecido. Entre os primeiros colonizadores, um dos estilos de cerveja mais populares não era uma ale lupulada nem uma lager refrescante. Era a cerveja de abeto. Várias e várias vezes, receitas antigas mencionam a adição de essência de abeto ou brotos de abeto fervidos como ingrediente principal. Às vezes, mesmo que uma receita não tivesse sido originalmente escrita como cerveja de abeto, anotações manuscritas eram adicionadas, sugerindo que apenas algumas onças de essência de abeto melhoravam muito o sabor. Mas não era só uma questão de sabor. A cerveja de abeto também tinha um lado medicinal.
O escorbuto, a doença que normalmente associamos a piratas e longas viagens marítimas, era um problema real nos primórdios da América. Causado pela falta de vitamina C, podia levar a sangramento nas gengivas, fadiga, febre e até a morte. As tribos indígenas americanas já sabiam há muito tempo que as agulhas de abeto, ricas em vitamina C, podiam prevenir a doença. Eles mostraram aos colonos como fazer chá com as agulhas. E a partir daí, não foi um grande salto para os colonizadores britânicos fazerem a pergunta definitiva: por que não fermentar isso? E assim, a cerveja de abeto se tornou o remédio natural do Novo Mundo, com um toque alcoólico. A cerveja de abeto não ficou limitada a uma região só. Capitães navais carregavam brotos de abeto a bordo dos navios para preparar cerveja durante longas viagens, e relatos escritos indicam que ela circulava até a costa do Pacífico. Isso sugere que a obsessão dos americanos por lúpulos de aroma de pinho e resina pode ter origem nessa antiga lembrança medicinal. A maioria das receitas antigas indica um teor alcoólico novamente em torno de 2,5%. A essência de abeto certamente dava um sabor marcante, mas não há uma escala moderna para medir com precisão o quão amarga essa bebida seria. Pense em uma cerveja leve, lupulada e com aroma de árvore de Natal. O gengibre era outro sabor marcante nas primeiras cervejas americanas. Mesmo quando as receitas não citavam cerveja de gengibre, o gengibre ainda ia para a panela. Com limão, poderia ser chamada de cerveja de limão, embora os rótulos fossem muitas vezes inconsistentes. A história confusa da cerveja de gengibre é difícil de rastrear, confusa por fabricantes de refrigerantes e mitos populares. Americanos e cervejeiros irlandeses alegaram ter inventado a bebida na década de 1840, mas há registros de cerveja de gengibre sendo produzida desde meados de 1750 na Inglaterra. É mais provável que os britânicos tenham adotado o hábito vindo da Índia durante o domínio colonial e o trouxeram para as Américas, onde rapidamente se popularizou e se expandiu para o oeste. O teor alcoólico da cerveja de gengibre variava bastante. Alguns lotes, mais próximos dos refrigerantes modernos, ficavam abaixo de 1% de teor alcoólico e usavam gengibre em pó para um sabor mais suave. Outros eram mais picantes, mais fortes, com média de cerca de 5% e exigiam gengibre fresco amassado. O gengibre fresco trazia não só sabor, mas também funcionava como conservante. As qualidades antimicrobianas e antioxidantes do gengibre davam à cerveja uma vida útil mais longa. E por causa disso, alguns cervejeiros dispensavam completamente o lúpulo. Tecnicamente, isso fazia delas ales, embora algumas receitas ainda adicionassem lúpulo por precaução. Um detalhe curioso que aparece nas receitas de cerveja de gengibre é a pouca quantidade de fermento utilizada. Muitas fórmulas pediam apenas uma colher de sopa por barril, ou às vezes nem mencionavam o fermento. Apesar disso, a fermentação geralmente ocorria em 24 a 48 horas. Ainda mais estranho, algumas receitas de cerveja de gengibre incluíam ingredientes como ovos crus. Por quê? O propósito não é totalmente claro. As claras de ovo podiam ajudar a clarificar a cerveja, mas isso não era comum em outros estilos. Seja qual for o motivo, esses acréscimos tornaram a cerveja de gengibre uma das bebidas caseiras mais distintas de sua época e muito mais prática para as inúmeras granjas da fronteira repleta de ovos. Uma das bebidas mais curiosas e infames da antiga produção cervejeira americana nem era cerveja. Era algo muito mais caótico. Conhecida por nomes como Obi Joyful, Knockin' Stiff, Skull Cracker ou Pop Skull, essa mistura ficou especialmente popular entre os soldados da Guerra Civil. Com ingredientes que parecem ter saído da seção de limpeza de uma loja de variedades, extrato de casca, terebintina, açúcar mascavo, óleo de lamparina, álcool e até água de alcatrão. Essa bebida clandestina
Era mais um coquetel químico do que algo que consideraríamos potável atualmente. Mesmo nas condições desesperadas e caóticas do campo de batalha, ela dava conta do recado. Os soldados não ligavam para o sabor nem para o gosto que ficava na boca. Eles buscavam o efeito, e essa cerveja rústica, quase uma aguardente, entregava isso. Quando a guerra terminou e os soldados foram para o oeste, muitos levaram seus hábitos rústicos de beber. Mas as cervejas caseiras do estilo da fronteira, que antes eram um pilar da vida dos colonos, ales rústicas de abeto, cervejas de trigo à base de melaço, cervejas de gengibre borbulhando em panelas de cozinha, foram desaparecendo aos poucos. Então, o que aconteceu? Por que deixaram de produzir essas primeiras cervejas americanas? A resposta não está claramente escrita em nenhum livro específico, mas é uma história de mudança cultural, gostos que mudaram e uma pressão crescente de movimentos que remodelaram a identidade americana. Para começar, o surgimento do movimento de temperança e, mais tarde, a lei seca desferiram um golpe fatal, embora lento nas tradições de cerveja caseira. Muitos livros de receitas e folhetos sobre antigos métodos de fabricação de cerveja foram compilados por igrejas para arrecadar fundos. Mas, à medida que as igrejas se tornaram vozes principais na cruzada contra o álcool, elas pararam completamente de imprimir receitas de cerveja. À medida que as atitudes públicas se tornaram mais rígidas, a fabricação caseira de cerveja deixou de ser uma tarefa doméstica humilde para se tornar um tabu moral. Então veio a lei. Com a entrada em vigor da lei seca na década de 1920, os riscos de fabricar cerveja em casa aumentaram muito. Ninguém se arriscaria a ser preso por cerveja, já que o uísque fazia o mesmo efeito mais rápido e com menos quantidade. A América sempre foi um país que bebia uísque, e a lei seca só tornou essa preferência mais prática. Era mais fácil esconder um pote de aguardente clandestina do que um barril de cerveja espumante. Mas mesmo antes da Lei Volstad ser assinada, a cerveja caseira já estava saindo de moda. Em meados de 1800, uma onda de imigrantes alemães trouxe com eles não só a já mencionada cerveja Lager, mas também a tecnologia e o conhecimento para torná-la gelada, refrescante e consistente. A Lager era novidade, era limpa e estava sendo produzida em cervejarias impecáveis com enormes caldeirões de cobre, não em cabanas de madeira esfumaçadas sobre fogo de lenha nas grandes planícies. As pessoas passaram a enxergar a cerveja caseira como algo que os pobres faziam por necessidade, não motivo de orgulho. Da mesma forma, o país estava adotando móveis fabricados em fábricas, alimentos enlatados e roupas prontas. Também estava se apaixonando pela cerveja industrial. A Lager virou símbolo de progresso e prosperidade. Você não fazia mais cerveja em casa, você ia ao saloon. Ainda assim, apesar de todos os sinais de declínio, o final do século XIX foi uma era de ouro para o consumo de cerveja na América. No início da era da expansão para o oeste, o americano médio bebia pouco menos de 3 galões de cerveja por ano em 1850. Em 1905, esse número havia explodido para mais de 26 galões por pessoa anualmente. A cerveja deixou de ser um remédio caseiro para se tornar uma bebida produzida em massa e apreciada, do Atlântico ao Pacífico. Então, assim como a Era de Ouro do Velho Oeste, a Era de Ouro da cerveja caseira terminou após a virada do século XX. E a produção em massa de cerveja, como tudo o mais nos Estados Unidos, tornou-se a norma em ambos os lados do Mississippi. E embora a cerveja eventualmente tenha retornado à glória e superado sua taxa de consumo do Velho Oeste, sua história não pode ser contada sem o restante da história americana fermentada e infundida junto com ela.